Olá, alunos do 8º ano, vamos iniciar a nossa videoaula de língua inglesa com o tema use to. Quando vamos utilizar essa expressão? Por exemplo, when I was a child, quando eu era criança. Então, sempre que formos utilizar essa use to, estaremos falando do passado, tá? Então, when I was child, I used to play with my friends. Quando eu era criança, eu costumava brincar com os meus amigos, tá? Então, esse I used to, repetindo, será eu costumava, né? Ao pé da letra. Vamos aos nossos exercícios. Check it out. Use it to. Check it out and accept from the report in the Listen Up section and answer the questions that follow. Então, aqui vocês vão ver essa frase, ela é referente àquele exercício que nós fizemos de listening, né? Então, alguém que deu reportagem falou: It's interesting because I used to play it as a child and now I'm showing them how to play it and they like it. Então, é interessante porque eu costumava, vou até marcar aqui, ó. Eu costumava jogar isto como criança, né? Quando eu era criança, e agora eu estou mostrando como jogar isso. E eles gostam, né? E eles gostaram. Letra A. When did the person actually play the game? Então, quando a pessoa jogava esse jogo habitualmente. Lembrando, use to eu vou utilizar para falar de situações no passado, in the past ou in the present. Aí você vai marcar um X na alternativa correta. Letra B. What expression does she use to say playing games was a habit? Então, você vai ver qual expressão ela usa para dizer que jogava esses jogos como um hábito. Tá? Então, você vai escrever nessa linha aqui ao lado. Tá? Letra C. What's the form of verb right after this expression? Então, past form ou base form? Você vai ver qual é a forma do verbo depois desta expressão. Então, vamos ver o que diz aqui essa lista em cinza, tá? The expression used to refers to past habits. Então, eu vou marcar aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui a minha canetinha. Vou marcar aqui porque isso é uma palavra-chave para responder uma de nossas questões, principalmente a letra B. Então, refers to past habits that are no longer true. If we say, I used to play it as a child, it means we don't play it regularly anymore. Então, a expressão
Used to refere-se a hábitos passados. E se dissermos eu costumava jogar isso quando criança, significa que nós não brincávamos disso regularmente, não brincamos mais disso regularmente, não mais, né? Então, para fazer frases negativas, use didn't, used to. Então, sempre que eu quiser fazer a frase na forma negativa, eu vou colocar o didn't, tá? Que o didn't, ele serve para negar algo, ok? Então, didn't use it to. And to ask a question, use did. Então, teacher, como que eu vou fazer a pergunta para used to? Eu vou usar o did no começo. Vocês vão ver outros exemplos no decorrer dessa videoaula. Did Paula used to play hopscotch? Paula costumava brincar de amarelinha? No, she didn't use to play hopscotch. She used to do yo-yo tricks. Então, olha só, aqui tem um exemplo da utilização do did no início da pergunta e o didn't use aqui na resposta, ok? Your turn. Complete the sentence with used to about people's past habits. Use the verbs from the box. Então, nós vamos completar as frases com used to e usar os verbos do quadro abaixo, tá? Então, eu tenho na letra A, Sheila, pontinho, pontinho, with dolls. Teacher, como que eu vou saber qual alternativa qual verbo eu vou utilizar do quadro? Bom, vocês podem identificar pelos substantivos. Olha, with dolls. Qual é o brinquedo em inglês que se chama dolls? Bonecas. Então, aqui eu tenho ride, que é no sentido de dirigir, play, brincar, jump, pular, throw, atirar, jogar, né? E do, fazer, mas ele também pode ser um verbo auxiliar, tá? Então, letra A, Sheila, pontinho, pontinho, with dolls. Você vai ver qual verbo se encaixa aqui. Não esqueça de usar antes o used to. Então, vou falar a primeira para vocês seguirem o exemplo. Letra A, Sheila used to play, tá? With dolls. Então, fica used to play with dolls. Jeff and Paul, pontinho, pontinho, a ball for their dog all day long. A ball para o cachorro. Bola para o cachorro, logo pensamos em jogar, atirar. Então, você vai ver qual desses verbos aqui do quadro é correto. Letra C. Pontinho, pontinho, Louise and her sisters. Pontinho, pontinho, hope together. Então, olha só. Aqui eu tenho uma pergunta. Lembram no slide anterior? Eu falei que usávamos o verbo auxiliar no começo da pergunta. Qual será esse verbo? Então, você vai colocar o verbo aqui.
Aqui eu tenho hope. Hope seria corda. Qual a brincadeira que usamos com a corda? Você vai ver dentre os verbos aqui, vai colocar aqui embaixo. Letra D. Jennifer, pontinho, pontinho. Yo-yo tricks at school. Então, o que ela faz com yo-yo? Você vai ver e vai completar. Letra E. Pontinho, pontinho. Eduardo. Eu tenho aqui uma pergunta também. Então, qual que eu vou utilizar para pergunta? A bike with his neighbors. Então, aqui eu tenho bike. Qual dos verbos aqui significa ride, dirigir, né? Vamos à letra D. Aliás, a número 2, desculpa, número 2. Write affirmative plus ou negative sentence about the games these adults used to play as kids. Então, escreva afirmativa ou negativa frases sobre os jogos que esses adultos costumavam brincar quando crianças. Letra A. Cláudia play hide and seek. Então, aqui ele pede para você fazer uma frase na negativa. Letra B. Antônio and Pedro have treasure hunts at school. Aqui eu tenho uma frase na afirmativa. Lucille and Cynthia play hot potato with their friends. Aqui negativa. Anderson have board games at home. Positiva. Então, onde tem um sinal de menos, você vai fazer uma frase na negativa e de mais positiva. Let's talk. Interview two older relatives and ask them how they used to play when they were children. Follow these questions and write their answers in the chart. Entreviste duas pessoas mais velhas, né? Mais idosas. E pergunte como eles costumavam brincar quando eles eram crianças. Siga essas questões e escreva suas respostas no quadro. Então, eu tenho: quando você era criança, when you were a child, tá? When you were a child, quando você era criança. What games did you use to play? Então, que jogos você costumava brincar? A próxima. Who used to play with you? Então, quem costumava brincar com você? What was your favorite game? Qual era o seu jogo favorito? E por último, how did you play it? Como você jogava isto? Ok? Então, claro, vocês vão responder essas perguntas em inglês, ok? E escrever aqui no quadro. Número 2. With your classmates, compare your notes and discuss the questions below. Então, nesse caso, você pode comparar a resposta entre essas duas pessoas, né? É interessante fazer com pessoas da mesma idade, né? Para ver se, apesar de terem a mesma idade, de terem nascido em épocas iguais, ambos têm preferências diferentes, ok? Bom, então a nossa aula fica por aqui e até a próxima. Bons estudos!